então, ó, clientes. Como é que eu faço para ter clientes que sejam realmente vinculados ao negócio de vocês? Aliás, quem aqui tem escritório, você tem cliente lá que está há mais de 5 anos com vocês? Quem aqui tem cliente que está há mais de 5 anos com vocês? Bom sinal. Quem tem cliente que está com você há mais de 10 anos? Não vale falar que é só porque o processo demorou 15, né? É só por isso que ele está lá? Não, não é só por isso. Deveria ser porque ele tem um vínculo contigo que não seja só o processo. A nossa questão-chave em toda a empresa é como é que a gente faz para criar vínculo com as pessoas, ou com os escritórios, ou com as empresas, com os nossos clientes, de tal forma que eles reconheçam que eles têm um serviço de valor diferenciado para eles. Né? Então, quando eu falo de cliente, é como é que eu faço isso? A primeira coisa que nós precisamos definir dentro de um escritório, isso vale também para um departamento dentro de uma empresa, eu já explico para vocês, qual é o foco do seu escritório? Aliás, rapidamente, quem está aqui nos escritórios, qual é o foco do escritório de vocês? Crescimento. Qual é o foco do escritório de vocês? Eu não sei se vocês vão sair daqui com muita resposta hoje, mas bastante pergunta com certeza. Conseguir bons resultados para o cliente. Aperfeiçoamento. Atendimento excelente, ok. Conhece aquela máxima? Para quem não sabe onde quer ir, qual o resto? Qualquer caminho serve. Né? Tem uma piadinha bastante boba dos portugueses, e me desculpe os portugueses, né? E eles também fazem piada de nós, e é só pela graça, mesmo que tenha bastante a ver com isso. A pessoa entra dentro do prédio, o ascensorista pergunta, que andar o senhor vai? Ele responde, qualquer andar, já estou no prédio errado mesmo. Essa é antiga, né? Mas funciona, porque não adianta, se você não sabe qual é o foco do seu escritório, é muito complicado de você falar em desenvolver qualquer tipo de material, qualquer tipo de ação e por aí vai. E quando eu estou falando de foco, eu não estou falando, vocês falaram bastante aqui, de crescer, de ter resultado, etc, etc. Isso não pode ser o foco de vocês. Isso é o resultado que você espera de toda a sua atuação, mas não o foco. Foco, quando a gente define aqui, principalmente na linguagem empresarial, significa que parcela de cliente, ou que tipo de cliente eu gostaria de atingir. Tá claro isso? Quando eu falo para vocês de foco, de tipo de cliente, normalmente os escritórios me respondem assim, ora, qualquer um que queira pagar. Essa é a resposta clássica que eu obtenho quando eu pergunto isso. Eu digo para vocês que nem todo cliente é bom para o escritório de vocês. Faz sentido isso? Filosofia de boteco. Um amigo meu sempre fala, tem coisa que é melhor perder do que achar. Gravem isso. Funciona. Tem coisa que é melhor perder do que achar. Isso significa que tem clientes que são muito bons para um escritório grande. O tipo de demanda que ele tem funciona muito bem, o tipo de exigência que ele tem funciona muito bem para um escritório grande. Tem o cliente que ele é muito bom para um escritório pequenininho. Tem um tipo de cliente que é muito bom para um escritório altamente especializado, que não trabalha com todos os serviços. Tem cliente para todo mundo. A questão é, qual o tipo de cliente que é melhor para o seu escritório? Dá para entender isso? Se ficar muito abstrato, vocês me falem, porque não é para ser abstrato, é para ser bastante concreto. Eu tenho diversos casos de escritórios que batalharam muito, para pegar um grande cliente. E a partir do momento que eles pegaram esse grande cliente, foi quase a falência do escritório. Não consegue atender como deveria, não consegue dar vazão ao fluxo de trabalho que aquele cliente tem, não sabe operar os sistemas e a forma como aquele grande cliente exige e por aí vai. Então, o que eu digo para vocês é, primeira coisa... Alguém falou alguma coisa? Não? Ok. Defina
o que vocês esperam para o escritório de vocês? Qual o foco que vocês esperam para o escritório de vocês? E aqui eu estou falando, por exemplo, ó, só para dar algumas ideias para vocês, existem escritórios que vão falar, nós não trabalhamos para pessoa física, nós só trabalhamos para empresas. E alguns escritórios ainda vão falar, e a empresa pequena, para mim não funciona, para o meu tipo de escritório não funciona. Eu tenho que trabalhar com empresa grande. Pelo meu tipo de estrutura, pelo meu tipo de competência, pelo nicho, o grau de especialização que eu tenho e por aí vai. Dá para entender isso? Até porque alguns clientes pequenos, vocês vão perceber que você vira meio psicólogo, né? Vira meio psicólogo. Aí tudo para ele é o seu advogado. Preciso falar com o meu advogado. Né? O meu advogado já começa... Não, porque meu filho teve um problema com o médico. Puta, cara, mas eu estou trabalhando com você no tributário. Não, é você que ser advogado. Não é muito claro para ele isso. Numa empresa grande, isso é muito diferente. Normalmente você vai, inclusive, ser atendido como fornecedor, como prestador de serviço, por um gerente jurídico, que vai te cobrar outras coisas, que vai ter um outro tipo de ligação contigo. Faz sentido? De novo, eu não estou falando que isso é bom ou é ruim, que você deveria escolher esse foco ou aquele outro foco, mas você deveria ter um foco. Né? Uma outra possibilidade. Nós temos alguns clientes da consultoria que são especializados em empresas de médio porte, médio e pequeno porte. É outro tipo de profissional, inclusive, que você tem dentro do escritório. Faz sentido? Alguns profissionais que a gente contratou para esse escritório, inclusive, eles falaram, não, nesse escritório não dá, eles são assim, estranhos. Mas por que estranho? O que tem de errado com o escritório? Não tem nada de errado com o escritório. A questão é que ele estava acostumado a lidar com o gerente jurídico do outro lado, e no dia seguinte ele passou a lidar com o dono de uma empresa que é uma rede de padarias. Que é outra conversa. Você conversar com o dono é uma coisa, vou conversar com o assistente jurídico é outra, você conversar com o gerente jurídico é outra, completamente diferente. Então, qual é esse foco? Uma outra possibilidade. O meu escritório, por exemplo, pode ser altamente especializado num segmento específico de mercado. Nós temos um escritório, por exemplo, que é altamente especializado na área de seguros. Aliás, aqui no Brasil, vocês pegam poucos escritórios que têm um grau de especialização em seguros como eles têm. E diversos momentos, eles ficam tentados a que, vamos fazer tudo. E aí eu falo, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Vocês estão todos arquitetados, vocês estão organizados em torno do seguro. Então eles participam da SUSEP, eles têm diretores dentro da Câmara de Seguros, eles são reconhecidos internacionalmente com grandes seguros, a vida deles é seguro. Então, tudo que você faz no seu negócio está orientado para qual foco? Agora, não adianta você fazer mais ou menos. Não, mas eu sou bom no tributário, mas eu também faço um pouco de civil, mas eu também faço... Né? É uma outra configuração. Você também pode ser um escritório que tem uma demanda específica. O que significa isso? Nós temos um outro escritório cliente nosso que, por uma decorrência aí do destino, eles acabaram tendo muitos clientes especificamente no mercado de franquias. Porque eles tiveram uma grande ação de um determinado cliente com os franqueados, foi extremamente bem sucedido e a partir daí eles começaram a ter uma série de demandas e acabaram ficando nesse nicho. Tá claro o que eu estou falando? Então assim, defina, afinal de contas, qual é o foco? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês está muito relacionado ao mundo empresarial. Fora disso, sem dúvida nenhuma, você tem as pessoas físicas. Aliás, dá para atender pessoa física e pessoa jurídica junto? Dá para atender junto? Eu digo para vocês, dá para fazer, só toma um cuidado muito grande. Dá para fazer, mas toma um cuidado bastante grande. O tipo de atendimento que a pessoa física exige é bem diferente do tipo de atendimento que a pessoa jurídica exige. Toda a relação, inclusive a relação de cobrança,
como é que você acessa esse tipo de cliente, como é que você divulga o seu trabalho, né? Tudo isso varia muito. Se eu estiver falando bobagem, por favor, contestem. Não é aqui a verdade, não, mas a nossa experiência mostra bastante isso. São duas relações bastante diferentes. Um tempo atrás, um escritório nos procurou e eles trabalhavam fortemente no mundo empresarial e começaram a fazer o trabalhista também pela parte do reclamante. E aí foi muito engraçado, porque um belo dia eu entrei no escritório, eu vi uma série de pessoas lá furiosas e vi o dono de uma empresa do lado. Dá para entender o que eu estou falando? É meio estranho, é meio constrangedor, tanto para um lado quanto para o outro. Então, se você vai fazer isso, tenta fazer de uma forma bastante segmentada. O importante é, tenha clareza, qual é o seu foco, para onde você quer ir, afinal de contas. Em qual público você quer ser, de fato, extremamente bem reconhecido. Fujam daquela situação em que eu sou conhecido um pouquinho por um monte de gente. Não é o melhor. Né? O ideal é que eu tenha um nicho muito claro, um pedaço muito claro do mercado que eu tenha que atuar.